A paz do Senhor, meus irmãos e amigos, bom dia para todos, que Deus continue abençoando todos. A palavra do Senhor aqui no Evangelho de João é o Evangelho de João 16. Evangelho de João 16, que diz assim: Eu lhe tenho dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Jesus falando com os seus discípulos, ensinando aos seus discípulos, e o Senhor Jesus dizendo para os discípulos que ele estava dizendo tudo aquilo para que o discípulo não tropeçasse, não viesse tropeçar. E o ensino do Senhor Jesus para nós é para que nós não tropece. Assim como o Senhor Jesus orientando os discípulos para não tropeçar, o mesmo é nós, recebemos os ensinamentos, as instruções do Senhor Jesus, do Evangelho, para não tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas, de fato. Virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Tempos difíceis que os discípulos enfrentaram, né? Da igreja primitiva até hoje, a chegar a nós, o Evangelho, quanto sofrimento os apóstolos, discípulos enfrentaram até hoje, até chegar o Evangelho a nós hoje. Eles enfrentaram muitas dificuldades, porque o Senhor Jesus Cristo disse assim: vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Olha, é chegar esse tempo, esses tempos difíceis. Farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai nem a mim. Mas Jesus Cristo diz que fizeram essas coisas porque não conheceram nem o Pai, nem a Deus e nem o Senhor Jesus. Porque quem conhece a Deus e é o Senhor Jesus não vai fazer essas coisas a seus irmãos. Faz essas coisas por não conhecer. Quem não conhece a Deus e ao Senhor Jesus. Ele diz que fizeram essas coisas por não conhecer a Deus nem ao Senhor Jesus. Estou lhe dizendo isto para que, quando chegar a hora, lembre-se de que eu o avisei. Jesus, eu estou te dizendo, quando chegar a hora de passar por essas dificuldades, vai lembrar, Jesus avisou. Jesus avisou tudo antes. Antes de acontecer, Jesus avisou. Não lhe disse isso no princípio, porque eu estava com vocês. Jesus
ia subir ao céu e os irmãos iam passar por dificuldade, como a igreja tem passado por dificuldade, não tem sido fácil. E aqui a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo tem uma obra que faz através dos discípulos do Senhor Jesus aqui na terra. Agora que eu vou para aquele que me enviou, Jesus falando para os seus discípulos, nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza, mas eu lhe afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Jesus dizendo que ia para o bem dos discípulos. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei. Jesus subiu ao céu e enviou o conselheiro, o Espírito Santo, que faz a obra através de nós. Nós só somos instrumento nas mãos do Espírito Santo. Mas é o Espírito Santo que faz a obra através de nós. É o nosso conselheiro que nos aconselha, que nos instrui, que nos ensina como andar, como fazer, o que fazer. Glória a Deus. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim. Da justiça porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado. É o Espírito Santo que convence da justiça, do juízo, do pecado, porque não crê no Senhor Jesus. O Espírito Santo convence. Porque eles não creem no Senhor Jesus. Convence que eles do pecado deles, da justiça. O Espírito Santo convence da justiça porque Jesus foi para o Pai e está no Pai e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então o Espírito Santo convence o homem que Jesus foi para o Pai e está com o Pai e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. O Espírito Santo convence o homem da justiça, que Deus é justo juiz. E vocês não me verão mais. Jesus estava ali. Jesus estava ali com os discípulos, presente com eles, falando com eles, comendo com eles. Mas ele diz: olha, vocês não vão me ver mais, não verão mais. Eu vou para o Pai. Jesus Cristo falando com os discípulos.
E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. E Jesus continua falando com os seus discípulos, tenho ainda muito que lhe dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Quando o Espírito da verdade vier, ele guiará você toda a verdade. Não falará por si mesmo. O Espírito Santo, quando vier, vai guiar vocês em toda a verdade. Ele não falará de si mesmo. Falará apenas o que ouvi. Ele anunciará o que está por vir. O Espírito Santo vai recebe de Deus, não falará dele mesmo, mas ele recebe de Deus. Falará apenas o que ouvi e anunciará o que está por vir. Quem anuncia o que está por vir é o Espírito Santo. Hoje, o Espírito Santo está anunciando o que está por vir. Recebe de Deus e anuncia o que está por vir. Deus tem usado os homens cheios do Espírito Santo para falar para profetizar o que está por vir. E anunciará o que está por vir. Anuncia o que está por vir. Tudo que vai acontecer, primeiro é revelado. É avisado. Para não deixar pessoas nenhuma de surpresa. Primeiro é revelado. O Espírito Santo revela. Tudo o que acontece no mundo. O Espírito Santo fala, Deus usa. Muitos não querem acreditar. Mas o Espírito Santo está na terra. No corpo de homens, ungidos, mulheres. E Deus está usando para revelar o que está por vir. Glória a Deus. O Espírito Santo me glorificará. Jesus que o Espírito Santo me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. O Espírito Santo recebe do que é do Senhor Jesus e torna conhecido aos discípulos do Senhor Jesus. Tudo que pertence ao Pai é meu. Jesus Cristo diz que tudo que pertence ao Pai
a Deus é dele também. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. O Espírito Santo receberá do que é de Deus, do que é do Senhor Jesus, e torna conhecido aos discípulos. Glória a Deus. Mas um pouco já não me verão, um pouco mais me verão de novo. Então Jesus aqui falando que um pouco, mas um pouco já não me verão. Porque Jesus estava para morrer de morte de cruz. Mas ele ressuscitou, subiu ao céu. Mas ele está voltando, ele vai voltar. E a promessa, ele diz aqui, um pouco mais, me verão de novo. É a promessa que ele ia subir ao céu, ao Pai. E depois ia voltar. Vocês me verão de novo. É promessa já, o Senhor Jesus, quando estava aqui na terra, instruindo os discípulos. E essas instruções é para nós hoje. Falou com os discípulos e fala conosco hoje. Nos instrui hoje. Nos ensina hoje. Através do Espírito Santo. Nos revela. Foi com os discípulos no passado e é hoje. Conosco. E que Deus nos abençoe.